Senhores deputados, pedia então a todos que tomassem os vossos lugares para que possamos iniciar a audição. Agradeço também à Associação da Imprensa de Inspiração Cristã o pedido que fizeram para esta audição e que agradeço que de facto deem a utilidade devida às comissões parlamentares, que é para isso que existem, também para receber os cidadãos, as associações, e naquilo que diz respeito à cultura e à comunicação, é aqui a sede própria para que possamos todos ouvi-los e possam também responder às questões colocadas pelos senhoras e senhores deputados. Esta audiência, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã destina-se à apresentação das propostas em defesa de uma comunicação social regional, que todos nós sabemos a importância que tem para as diferentes comunidades e também para o país. A grelha que irá ser utilizada os senhores dispõem, a Associação dispõe de uma intervenção de 10 minutos para uma intervenção inicial, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e no final existirá novamente a oportunidade da Associação fazer uma intervenção de mais 10 minutos. Dou, portanto, a palavra ao Sr. Presidente da Associação, que irá usar. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós agradecemos sermos recebidos uma resposta tão célere no nosso pedido de audiência. Tomámos a liberdade de convidar também a Associação Portuguesa de Imprensa, que está aqui representada pelo seu Presidente, João Palmeiro, e por membros também da direção. Isto porque temos vindo a trabalhar em conjunto numa forma de unidade. Aqui está representado mais de 90% da imprensa portuguesa e daí a importância de trabalharmos concertadamente em prol do setor. Nós somos uma associação com 180 sócios, representamos quase 2 milhões de publicações de exemplares de jornais e revistas que são emitidos para todo o mundo, não só para o território nacional, e apresentámos um conjunto de 10 propostas já em defesa da imprensa regional, sobretudo que passa por um conjunto de ideias que têm sido também alvo de análise e de debate, e chama a atenção para o estudo que a Universidade da Beira Interior acabou de revelar recentemente, agora há dias, nomeadamente com um conjunto de medidas em defesa da comunicação social e nomeadamente a imprensa regional. Isto porque somos da opinião que quando desaparece um jornal numa comunidade ou uma rádio numa comunidade, é a democracia que acaba efetivamente também por ser posta em causa. É um sentido de comunidade e de sociedade que valorizamos e que o desaparecimento da imprensa, como tem vindo a acontecer paulatinamente, não é saudável, nomeadamente também para a democracia. O conjunto de 10 medidas que temos em análise passam pelo cumprimento efetivo da Lei da Publicidade Institucional. Temos uma proposta no sentido de afinar esta legislação de 2005 que não tem vindo a ser aplicada. A publicidade obrigatória, o combate à iliteracia, a questão do porto pago e o incentivo à leitura, a sustentabilidade dos títulos com majoração em sede de IRS e em sede de IRC para a publicidade e para as assinaturas dos jornais. Passam também, obviamente, estas receitas passam para a boa sustentabilidade dos títulos. A questão também da propaganda eleitoral, da valorização de conteúdos através da internet, que ainda não se chegou a uma solução que seja sustentável também para o setor, é algo que também é importante, assim como também o combate às fake news. Eu apenas resumi, porque não há mais tempo neste momento, mas estamos dispostos e disponíveis, obviamente, a dar corpo a este tipo de soluções que achamos que muito importante para a comunicação social. Passava a palavra ao meu vice-presidente, Paulo Rocha, para também, num minuto. Sim, boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado por nos receberem. E nós estamos aqui, de facto, por uma urgência do tema.
Felizmente, vamos sentindo que são cada vez mais as vozes na sociedade portuguesa, desde logo de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a afirmar a urgência deste tema, que não pode ser resolvido por cada jornal isoladamente, mesmo por cada associação isoladamente, por isso estamos aqui as duas associações do setor, e quando um título tenta resolver esses problemas, que chegam aos problemas de ordem económica ou financeira, acaba por, infelizmente, fechar. E isso tem sido sucessivamente o que tem acontecido a muitos títulos da imprensa regional. Por isso, achamos que é nesta casa que muito pode ser feito, nomeadamente no quadro do debate do Orçamento de Estado para 2020, com estas medidas em concreto a serem postas em prática. De facto, o que se pede não é nada de muito extraordinário nem de novo, é que aquilo que está de facto legislado possa de facto ser concretizado e ser levado à prática, e isso seria o bastante, acreditamos, para numa primeira fase, pelo menos os títulos não fecharem. Depois, claro que há uma outra segunda fase a levar por diante, seja da modernização das empresas jornalísticas regionais, seja do seu alcance global também, que todas elas podem ter, e que já têm, mas a partir de uma distribuição postal tardia, em muitos casos, não é? Mas que há um segundo passo de modernização editorial e tecnológico, ao qual esses títulos também deveriam ter acesso. Passo a palavra ao meu colega, João Paulo Neto. Muito obrigado, senhores deputados. Senhora Presidente, muito obrigado. Em nome da Associação Portuguesa de Imprensa, os nossos cumprimentos e, como sempre temos feito, as duas associações que são, nas palavras do Presidente da República, os ideólogos do sistema de apoio que é preciso para salvar os mídia em Portugal, viemos cá, antes de mais nada, apresentar-nos, que os senhores deputados, que terão que discutir quaisquer propostas ou as leis daí resultantes, conheçam aqueles que ainda não tivemos o gosto de cruzar nos últimos anos, mas sobretudo para dizer somos nós, não é preciso andarem a procurar. O Sr. Presidente da República tem tido a gentileza de falar em duas associações para não excluir ninguém, mas nós achamos que chegou a altura de dizer, ui, somos nós. Portanto, cá estamos. O que eu, seguindo, e esta prática que já temos há algum tempo de virmos em conjunto, antes de mais nada, significa o respeito que temos por esta casa para que não venha um dizer a mesma coisa que o outro. Porque, sendo verdade que hoje em dia ainda a lei em Portugal exige e mantém a classificação dos jornais regionais, dos jornais de distribuição nacional, especializados, etc., o que é verdade é que quando chegamos ao mundo digital somos todos iguais. E todos nos dirigimos a cidadãos. E todos nos dirigimos a consumidores. E todos, no fundo, nos dirigimos a pessoas. Portanto, nós também temos aqui um projeto que em muitas coisas são matérias exatamente semelhantes, porque temos trabalhado nelas em conjunto, e eu penso que para a altura em que os senhores deputados entenderem fazer perguntas, nós teremos todo o gosto em responder, e eu vou talvez usar um pouco do meu tempo para falar de alguns assuntos estruturais que depois vou dividir com o meu colega vice-presidente Vítor Brás. E as questões estruturais são a seguinte: no governo anterior nós perdemos o interlocutor. Neste governo temos um interlocutor, mas o interlocutor está sozinho. E eu isto acho, senhores deputados, que é qualquer coisa que é preciso pensar. O fim do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, com o qual, se calhar, todos nós não morríamos de grandes amores, mas que representava um ponto importante de questionamento das políticas públicas para este setor. Portanto, entendemos que foi um passo importantíssimo, fundamental, a existência agora de um secretário de Estado encarregado do nosso setor, mas, volto a dizer, ele está sozinho e posso mais tarde explicar, se assim for, o que é que isto quer dizer. Por outro lado, nós enfrentamos durante o vosso mandato duas importantíssimas transposições de diretivas europeias, a transposição dos direitos de autor e a transposição da diretiva antigamente AVMS, portanto, dos multimédia e serviços audiovisuais, e enfrentaremos uma outra coisa, que eu passo a palavra ao meu colega Vítor Brás para falar, que é... Eu então passo a palavra... eu é que passo, tem toda a razão, Sr. Presidente. Peço-lhe vou utilizar, chamando a atenção que ainda restam 2 minutos e 10 segundos. Que é
Correios. Correios. Papel, Sr. Deputado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um problema muito complicado, o problema da imprensa é complicadíssimo, como todos conhecemos. Mas estamos agregados a um problema tão complicado, ou mais complicado, que é os Correios. No ano que vem, 2020, termina o contrato de Serviço Postal Universal. Não há experiência em Portugal de renovação de contratos deste tipo, que é a primeira vez que vai acontecer. Sabíamos que o contrato demora algum tempo a negociar. Sabemos que ainda não começou a negociação e estamos aqui a meio de 3, 4 meses para nós iniciar o contrato. Porque um assinante da imprensa, quando assina por um ano uma publicação, se assinar em fevereiro, termina em fevereiro de 2021. E eu não tenho a certeza que em janeiro de 2021 eu tenha Correios tal como estão hoje. Porquê? Porque não tenho nenhuma segurança do que vai acontecer. Portanto, é um alerta que deixamos e andamos já a dizer isto já há uns meses e ninguém tem ligado muito porque falta tempo, aliás não falta tempo, e que sem Correios a imprensa regional não sobrevive, porque é quem transporta os jornais dos seus editores para casa dos assinantes. Se não houver Correios, não há clientes, não há assinantes. É um problema muito grave, é um problema que estamos muito atentos, disponíveis para falar com quem quer que seja, temos os nossos interesses e conhecimentos para poder ajudar a resolver alguns dos problemas, e era por aqui que me fico. Muito obrigado. Muito obrigada pelas vossas intervenções. Tenho agora aqui 4 grupos parlamentares inscritos para fazer uma intervenção. Senhora Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar com muita alegria mesmo o facto de podermos hoje estar na vossa presença e a vossa iniciativa, que é extraordinariamente louvável. Cumprimentar assim o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, tal como o Sr. Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, e neles todos associados naquilo que representam. Para nós, a questão da imprensa, e da imprensa em particular regional, como os senhores disseram, e bem, eu não vou agora repetir, porque julgo que isso é absolutamente consensual, é uma questão crucial da democracia. E é uma questão que tem que ser acarinhada e temos que estar atentos. Nós apreciamos de uma forma bastante particular as 10 propostas de trabalho que nos trouxeram, que antecederam a UBI. E dizer-vos que, em algumas coisas, principalmente nos aspectos gerais, as vossas preocupações com os fake news, aquilo que o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa acabou de referir, por exemplo, a transposição das 2 diretivas foi algo que está inscrito no plano de atividades desta Comissão, exatamente por iniciativa do Partido Socialista. Nós queremos muito discutir essas diretivas porque consideramos que a sua regulamentação, que é crucial, porque é aí que muita coisa se vai ser discutida, que é necessário ela ser acompanhada e de perto. E quando for acompanhada nós temos que ouvir os players que estão no terreno e gostávamos muito de os ouvir. Dizer-vos também que, relativamente às propostas que aqui têm, elas são absolutamente pragmáticas, muito bem desenhadas e de uma forma extraordinariamente pragmática. Como devem imaginar, eu não me vou pronunciar exatamente sobre o teor das propostas. Considero que vem num momento muito oportuno e que, da parte do Partido Socialista, porque algumas já estávamos a trabalhar, inclusivamente, teremos que as aprofundar, agora em sede de orçamento, para lhes dar o devido enquadramento, o seu aprofundamento e percebermos, dentro das opções que temos, onde é que devemos insistir, onde é que nos devemos focar e trabalhar. Considero que isso também consideramos que essa reflexão que vamos ter que incitar não é divorciada do diálogo convosco, que as associações tiveram a amabilidade de vir abrir connosco. E aceitamos o convite e vamos voltar a tentar contactar-vos neste sentido exato, de aprofundarmos algumas destas propostas, discutirmos a sua viabilidade, da maneira como podem ser operacionalizadas, quando e como, e podemos fazer um trabalho em diálogo concertado, conscientes daquilo por onde os senhores começaram e que eu gostava de repetir.
a importância da imprensa regional, a importância de lhes darmos visibilidade, que eram iniciativas que já vinham da anterior legislativa do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os meus colegas, cumprimento também os dirigentes da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, bem como da Agência Portuguesa de Imprensa, e saúdo a vossa presença aqui, e que eu queria que fosse relevante. Os assuntos aqui discutidos são importantes, mas este é muito mais importante. Este assunto é para nós muito importante por dois motivos. É muito importante porque, em bom rigor, estamos a falar de um pilar da democracia. Estamos a falar da imprensa livre e da liberdade de imprensa. São duas coisas diferentes, mas que vão dar ao mesmo. E, de facto, nós tivermos em Portugal uma imprensa completamente asfixiada, em que os seus profissionais não sabem se o dia da manhã ainda cá estou, tudo isto condiciona aquilo que nós queremos seja mais autónomo e mais independente, porque é assim que se concretiza a democracia. Também nos preocupa, especialmente, a questão da imprensa regional, exatamente por isso, por ser imprensa e por ser regional. Porque cada vez se apaga uma luz da imprensa regional dentro do nosso território, ele fica mais escuro, fica menos visível, fica mais apagado, fica mais longe de nós. E, portanto, do ponto de vista da coesão territorial, é absolutamente fundamental alimentar, manter e permitir que a imprensa regional nos dê a luz do que se passa a nível regional. E, portanto, esta preocupação nós temos, mas queríamos fazer mais do que preocupação. Nós já ganhamos metade da tarde com as palavras otimistas do Partido Socialista, que tem aqui as mesmas responsabilidades, mas lá fora não tem, e, portanto, levamos daqui uma grande expectativa em relação às propostas que venham do próximo Orçamento de Estado, que o PSD cá estará para apoiar, tanto quanto elas venham trazer alguma vantagem a este tema. Da nossa parte, não queríamos ficar na preocupação e, portanto, o PSD terá que iniciar mesmo a procura de respostas, ou melhor dito, se calhar, a validação de algumas das boas propostas que já aqui estão e que nós achamos bastante acertadas. Não competirá garantidamente a mim ou a nós aqui e hoje pronunciar sobre cada uma, mas garanto-vos que elas são, na sua maioria, pelo menos, muito bem construídas. Uma questão que queria colocar, aproveitando o facto de estarem cá a apresentar precisamente estas propostas, é a seguinte. Algumas delas são de muito difícil ou impossível avaliação do ponto de vista económico, do seu impacto económico, mas há outras que eventualmente possam ter feito alguma avaliação. Ou seja, poderem-nos dizer nesta ou naquela, a simples alteração que nós aqui propomos teria um impacto significativo, não inferior a. Para nós percebermos aqui, a mudança tem que acontecer. E a mudança tem mesmo que acontecer. Nós temos de deixar de preocupar com o assunto e tratar de o resolver, porque este assunto é dos assuntos mais importantes para que esta Comissão existe. Esta Comissão existe para ajudar a resolver assuntos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora mais duas inscrições em que vamos trocar a ordem regimental, precisamente por haver a necessidade de uma das senhoras deputadas se ausentar para outros trabalhos parlamentares. Portanto, dou a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã pela presença aqui e, como disseram, com muito gosto em receber-vos para podermos ter caras, neste caso novas, no caso do CDS, apesar de termos o CDS, enquanto partido, ter vindo a trabalhar convosco ao longo dos últimos anos, mas agora, nas novas circunstâncias, será também comigo. Agradecer também ao PCP ter-me cedido a vez, porque, em face destas mesmas circunstâncias do CDS, resulta que eu estou a ter outra audição aos senhores reitores da Universidade dos Açores da Madeira e devia estar a começar a intervenção lá agora, e estas simultaneidades são coisas que a física ainda não nos ensinou a ultrapassar. Portanto, foi por isso e agradeço muito à senhora deputada Diana Ferreira. E, portanto, sendo muito pragmática, como sabem, o CDS, ao longo dos anos, tem acompanhado muitas das vossas preocupações e muitas delas têm sido refletidas em propostas no Orçamento do Estado, pese embora com pouco sucesso, mas, dada a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ganhei agora novo alento com essas propostas. Delas, destacaria, como sabem, propostas que temos feito em relação ao vosso tópico número 1, o cumprimento efetivo da Lei da Publicidade Institucional. O ano passado fizemos esta proposta, foi chumbada, este ano provavelmente voltaremos a fazê-la, ou nós, ou outros grupos parlamentares, e com certeza será acolhida em face do que tenho ouvido aqui.
O mesmo colhe em relação a várias outras propostas e vou destacar o combate à iliteracia, pese embora depois gostássemos de trabalhar convosco esta ideia. De qualquer das formas, até recentemente houve um passo dado neste sentido que eu acho que é um bom precedente para vocês. O Público fez uma parceria com o Ministério da Ciência para o setor universitário, que eu acho que abre aqui uma oportunidade muito relevante e, como digo, um precedente para que o mesmo possa ser feito na imprensa regional junto aos agrupamentos de escola e, portanto, acho uma boa porta de entrada. O porte pago e o incentivo à leitura é outra medida que também nos faz todo o sentido, pese embora haja aqui algum trabalho que acho que temos que fazer de acerto destas percentagens que aqui colocam, que pelo menos nós gostaríamos de saber melhor qual é o pressuposto que elas transportam. O mesmo dito em relação à propaganda eleitoral faz todo o sentido, a proposta que aqui fazem, respeitando obviamente tudo o que tem a ver com tempos de antena e, portanto, igualdade, mas que faz todo o sentido. Bem sabemos a importância que o contacto direto, não só nas autárquicas, mas noutros momentos eleitorais, tem e, portanto, a imprensa regional cumpre aqui um papel de serviço público também nesse sentido. E depois tudo o que tem a ver com valorização de conteúdos e combate às fake news é um tópico do dia e acho que somos todos convocados a esta discussão. Por isso, de uma forma geral e para terminar, há muita matéria que é consensual em relação àquilo que são as posições do CDS. Trabalharemos convosco como até aqui, embora agora com caras novas. Muito obrigada. Muito obrigada, a senhora deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, fora da ordem, mas aqui vai a senhora deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria desde já também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, os seus membros, também a Associação Portuguesa de Imprensa, e agradecer também a intervenção que fizeram inicialmente, bem como o documento que atempadamente nos fizeram chegar, com propostas concretas também para a realidade da imprensa local e regional, em que efetivamente nós entendemos que a comunicação social local e regional tem um papel importantíssimo, designadamente na proximidade que tem com as populações, dando voz a realidades que muitas vezes não têm expressão nos outros órgãos de comunicação social, mas também até na ligação com as comunidades na diáspora, levando para lá a realidade de cá, e que também isso é naturalmente um elo bastante importante, mas também na garantia do pluralismo, da diversidade, até da diversidade territorial, da diversidade cultural, da diversidade social, e este papel importante da comunicação social local e regional, o PCP tem-no afirmado em diversos momentos. E inscrevemos, inclusive, no nosso programa eleitoral, a quando destas últimas eleições, a questão e a necessidade de retomar o porte pago, naquele que já foi uma vez um porte pago muito mais amplo e que garantia uma efetiva distribuição, designadamente na questão da imprensa, e também numa reflexão de apoios efetivos à comunicação social local e regional, naturalmente considerando e refletindo sobre propostas que aqui nos fazem chegar, que estando também no terreno todos os dias e sentindo as dificuldades, naturalmente que o que aqui nos colocam não deixará de ser considerado enquanto soluções que possamos naturalmente propor e avaliar a intervenção que também podemos fazer para ajudar a resolver problemas que estão a ser sentidos. Há aqui uma matéria que nós também não podemos deixar de colocar nesta audiência, peço desculpa, que tem a ver com a questão dos CTT. E é efetivamente a preocupação que aqui manifestaram, que é bastante legítima, que nós não desligamos da análise que fizemos e de todo o processo de privatização do serviço postal e de privatização dos CTT. Nós estamos a assistir na degradação do serviço postal, que também pode começar a chegar à distribuição efetivamente da imprensa local e regional, as consequências daquela que foi uma decisão errada tomada da privatização dos CTT. Nós temos, neste sentido, também já entregue uma proposta aqui na Assembleia da República, no fundo da retoma do controle público desta empresa, para garantir o serviço postal e, inclusive, para garantir também à imprensa um conjunto de condições que tinha quando esta empresa era uma empresa pública e que foram naturalmente sendo colocadas em causa ao longo de todos estes anos. Por isto, esta questão dos CTT nós não queríamos também deixar de referir
partilhando as preocupações que aqui colocaram sobre isto, porque efetivamente se os CTT não garantirem a distribuição que devem garantir, está muito em causa naquele que é o acesso das populações, porque é disto que estamos a falar, à sua imprensa local e regional. Não estamos a falar de distribuições de grande alcance, estamos a falar de distribuição em determinadas regiões, por isso acompanhar essas preocupações e dizer que já tomamos medidas para tal. Muito obrigada. Bom, para uma intervenção final, passo agora a palavra primeiro ao Sr. Dr. Paulo Ribeiro e depois ao Sr. Dr. João Palmeiro para concluírem. Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas posições, as vossas declarações sinceras e que faz com que tenhamos confiança relativamente a esta legislatura, que efetivamente sejam dados passos concretos e decisivos na defesa da imprensa regional e, com isso, na defesa da coesão territorial e também da democracia a toda a sociedade portuguesa e, concretamente, das comunidades locais. Porque o que está aqui verdadeiramente em causa é a sustentabilidade dos títulos. Temos que ser pragmáticos. O que está em causa é a sustentabilidade dos títulos e, relativamente à questão da sustentabilidade, associar também o emprego que cada título gera na sua comunidade. Não estamos a falar de lucros desmedidos, não estamos a falar de nada disso, estamos a falar de um papel de serviço público, cada um dos jornais, uns mais, outros menos, depende também da dimensão e do dinamismo comercial que existe em cada comunidade, mas que todos eles têm tido um contributo importante. E, se me permitem, relativamente à questão da sustentabilidade dos títulos e à questão das contas públicas, quero alertar os seus deputados para ver se há essa disponibilidade, para que, em sede de alteração da lei que rege a publicidade institucional, se há a possibilidade de que a licença pública que é atribuída à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para os Jogos da Santa Casa, que é, como sabem, uma licença exclusiva que é concedida pelo Estado português, se o orçamento publicitário dos Jogos da Santa Casa, se 25% pelo menos, possam ser alocados à publicidade institucional. Desta forma, sem haver aumento da despesa pública, poderá haver um contributo importante para a difusão da publicidade pelos meios de comunicação social regionais, uma vez que a licença do jogo é para todo o país e não é só exclusivamente para Lisboa, como todos nós sabemos. Era um contributo importante, era um passo importante, era algo que todo o setor, e não estamos a pedir apenas para a imprensa, estamos a falar da comunicação social regional, que envolve também, obviamente, as rádios locais e outro tipo de comunicação, era um passo importante que o Parlamento dava em ajudar, portanto, decisivamente o setor. Passo agora a palavra ao meu colega João Palmeiro. Com sua licença, Sr. Presidente, eu vou tentar responder às questões que acho que nós temos algumas respostas, e a primeira é, por muito incrível que vos possa parecer, Sr. Deputados, há um ano trouxemos aqui a esta Casa uma proposta que se chamava Luta contra a Desinformação, enfim, todo este tema que está na ordem. O valor dessa proposta para ser incluído no Orçamento de Estado de 2019 era de 500 mil euros, nem um tostão tivemos. No entanto, a proposta era tão boa que uma fundação americana nos deu 250 mil euros. Nós estamos hoje a lutar contra a desinformação em Portugal com dólares americanos e estamos a lutar contra a desinformação em Portugal com um projeto que se chama Media Veritas, que tem já duas universidades Media Veritas, a Universidade da Beira Interior e a Universidade do Algarve, que tem um grupo de jovens que são embaixadores Media Veritas e que se vai desenvolver com aquilo que foi o grande reconhecimento que tivemos da Fundação Tides, que foi um programa para os séniores. O nosso programa era o primeiro na Europa que chamava a atenção para a forma como os séniores estavam desprotegidos, e isso coincidiu com o primeiro estudo nos Estados Unidos que dizia exatamente a mesma coisa. Portanto, a nossa preocupação agora é o depois, porque nós temos dinheiro para 1 ano e meio, não temos dinheiro para mais. E tudo aquilo que estamos a fazer pode, no fim, acabar. E acabará
e depois vamos começar outra vez desde o princípio. Correios, a situação para nós é tão séria que a Associação Portuguesa de Imprensa prevê a possibilidade de, se tal for necessário e possível, candidatar-se a comprar uma parte dos Correios. Uma vez nós deixámos na mão de privados, de particulares, o futuro das publicações que representamos. Não o vamos fazer segunda vez. Isto é apenas para vos mostrar o determinados que estamos em relação a esta matéria, de mover as montanhas que forem necessárias. O senhor deputado perguntou se nós podíamos quantificar. Posso-lhe dizer que temos bastantes coisas quantificáveis e vamos distribuir. Naturalmente que temos uma medida que propomos em conjunto, que tem a ver com o IRS das famílias, aí é extraordinariamente difícil de prever, no entanto conseguimos dar alguns números e será com grande gosto que o faremos. Mas também vos posso dizer que há uma medida que propomos, que é o depósito legal digital, que esteve quase a ser decidido há 3 governos atrás. O depósito legal digital não só não tem despesas, como representa alguma economia para nós, na medida em que os jornais deixam de ter que enviar cada um 14 exemplares para a Biblioteca Nacional de Lisboa, que depois, por edição, que depois os redistribuir. Finalmente, há aqui uma matéria que é fundamental, que é o papel existe e o papel é que nos permite a sustentabilidade que o meu colega da Associação de Inspiração Cristã falou. No entanto, não podemos esquecer, nem queremos não olhar para que há uma outra maneira de distribuir notícias, que é o mundo digital. O mundo digital implica uma coisa muito importante, que é que os jornalistas não sejam, por um lado, deixados sozinhos nas redações em relação ao mundo digital, e, por outro lado, que se não lhes assaquem a eles, jornalistas, e a nós, editores, a responsabilidade de não termos sido capazes de desenvolver matérias e negócios em relação a isto. Eu terei muito gosto, quando esta casa assim o quiser, de vir aqui partilhar o que foi a minha experiência de 3 anos como presidente do Fundo Google para o Desenvolvimento dos Mídia na Europa. Foram 150 milhões de euros que foram investidos e que, em muitos países, entre os quais Portugal recebeu o maior financiamento de um só projeto que veio para Portugal, o Nónio, que provavelmente todos já conhecem, foi um financiamento de 1 milhão de euros que não teria sido possível de outra maneira. Mas, senhores deputados, o que eu aprendi nesse fundo e o que eu aprendi sobre aquilo que é preciso fazer, leva-me a dizer que nós temos que encontrar alguma forma de, para além de jornalistas, ter alguns engenheiros nas redações. De outra forma, como no passado foi preciso termos advogados para explicarem o que era possível e quais eram os limites, hoje em dia é preciso ter engenheiros que ajudem as boas ideias, que ajudem os desafios que se põem em cada uma das redações, é preciso arranjar maneira de os ter. E não sei, senhores deputados, senhora Presidente, se alguém já partilhou isto convosco, mas hoje em dia, no mundo do trabalho, o bem mais difícil de encontrar em Portugal é um engenheiro informático. O que quer dizer que um engenheiro informático entra para uma redação a ganhar a mesma coisa que um jornalista que está lá há 30 anos. Há 30 anos. Nós não conseguimos, se não houver alguma forma de apoio em relação a isto, não conseguimos lutar nesta frente. Senhor Presidente, senhores deputados, com a minha esperança, muito obrigado. Muito obrigada pelas intervenções que foram feitas, quer da parte dos senhores e senhoras deputadas, quer da parte, essencialmente, da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e da Associação Portuguesa de Imprensa. Todos nós reconhecemos a importância que a informação, o direito à informação, uma informação transparente, uma independente, de proximidade, é extremamente importante. E todos nós também sabemos que, ainda que muita gente nos grandes centros urbanos pense que hoje apenas são necessárias as redes informáticas, as redes sociais e a televisão, nós todos também sabemos, nós que
temos ligações ao país, ao nosso país profundo, a todo o território, sabemos que a importância que a imprensa regional tem para a coesão social, territorial do nosso país. A comunicação hoje enfrenta os grandes desafios civilizacionais, no fundo, que são transversais à nossa sociedade, como lidar com processos acelerados de digitalização, processos acelerados, infelizmente, de exclusão, e essa grande reflexão que nós queremos fazer aqui no âmbito desta comissão e que está no nosso plano de atividades. E é convosco, não é sozinhos uns com os outros aqui nos grupos parlamentares, nas nossas diferenças e também naquilo que nos aproxima, que nós podemos decidir sobre essas matérias, é ouvindo a sociedade civil, é ouvindo aqueles que são os profissionais do setor e também ouvindo todas as associações de todas as naturezas. Nós queremos uma comunicação independente do poder político, mas também independente dos interesses económicos, e é isso que nós também temos aqui que trabalhar. Por isso agradeço muito, muito sinceramente a vossa presença, o vosso interesse e também a celeridade com que foi marcada esta audiência tem a ver com a importância que nós todos atribuímos à mensagem que trazem e às propostas que nos trazem. Muito obrigada e vamos continuar a trabalhar em conjunto. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos.